semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo e pulando. Sempre cantava, eu quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero. Luz, câmera, ação. Olá, sejam bem-vindos à nossa Sala de Casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. Estamos aqui para te ajudar a escolher a pessoa certa, se preparar para o casamento. E o tema de hoje é... Quem paga as suas contas? Será que Tim Maia... É Tim Maia? O quê? Tim Maia. Estava certo quando ele cantou. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo e pulando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Diga ao mundo inteiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, Eu só quero amar. Gente, depois que eu vi que dinheiro é importante na vida do ser humano, eu nunca mais cantei essa música igual. Sempre cantava, eu quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero. Mas será que o Tim Maia estava com razão? Será que você realmente não quer dinheiro e só quer amar? Um é o oposto do outro? Pegando a vida do próprio Tim Maia já como um gancho para começar a falar do nosso tema. Tim Maia, não sei se você já viu algum, né? Tem vários documentários, vídeos sobre a história do Tim Maia. Tim Maia tinha muito problema com o relacionamento e bastante problema com o dinheiro também. Como ele não tinha cuidado com a saúde, com as emoções, com as finanças, gente, ele foi uma pessoa que infelizmente, apesar de um talento gigantesco, passou por muitos problemas. E é desses problemas, e morreu bem jovem, inclusive aqui em Niterói. Então é a fim de te livrar desses problemas para você desfrutar o melhor possível dessa vida que nós estamos aqui para construir junto com você conhecimento sobre relacionamento a dois. E o que a gente observa muito também é aquela ideia de que se você tem sucesso na vida profissional, você é um fracasso no amor. Ou vice-versa. Quem Exatamente. tem um bom relacionamento, vai para um casamento, desfruta da família, etc., é mal sucedido financeiramente e profissionalmente. Por que, né, que acontece esse contraste? Será que não existe ninguém nessa vida que vai desfrutar, né, de uma vida profissional e financeira saudável e uma vida de relacionamento também saudável? Mas a gente observa que há o tempo todo, em músicas, em filmes, na vida, né, cotidiana do lar, no dia a dia com os amigos, a gente observa muito isso, que parece que é algo oposto, ou um ou outro. E boa parte disso nós acreditamos que acontece na prática porque as pessoas tendem aos extremos. Nós, seres humanos, em sua maioria, sempre tem as exceções, mas em sua maioria, tendemos ao extremo. E o que isso ocasiona? Então, que a pessoa mergulhe no trabalho e ela se envolva ali inteiramente viva, respire o trabalho. Até no último vídeo, quando nós falamos, por exemplo, sobre a questão da traição, da pessoa que se esvazia da vida, ela deixa de ser uma mulher, um homem, para se tornar apenas uma dona de casa, apenas, né, um empregado, um funcionário, e parece que toda a vida é esvaziada, né? Então, pensando aqui para essa questão do dinheiro e o dinheiro como ele afeta a dinâmica da vida a dois, o que fica muito claro para a gente é que são esses extremos que impedem que as pessoas equilibrem os pratos, né? A gente costuma brincar muito isso, que a vida ela é um equilíbrio de pratos. Os filhos que chegam, muitas vezes entes queridos, como pais, familiares próximos que partem, então vem a falecer e você tem que gerir a dor disso enquanto cria uma criança, enquanto muitas vezes lida com uma crise financeira, né? Um desemprego, estudar para um concurso, desenvolver o seu próprio negócio. Então, a vida, ela, o tempo todo demanda de nós esse equilíbrio de pratos que acontece mutuamente, né? Então, não dá para parar, focar só no trabalho e esquecer a família, ou focar totalmente na vida do lar e não dar atenção ao trabalho. Então, essa exigência de um equilíbrio. E até uma pessoa na Bíblia que me marca muito, e para mim esse é meu principal personagem de referência depois do próprio Jesus, é um sujeito chamado Jó. Eu amo a história de Jó, não sei quem já leu, ele ficou muito marcado pela questão do sofrimento que ele enfrentou, inclusive quebrando os negócios,
perdendo família, sofre com ele e a esposa, adquiriu uma doença e no final a Bíblia registra ali a história dele que Deus restaura em dobro tudo que ele tinha e dá mais 10 filhos, ou seja, o sujeito teve 20 filhos com a mesma mulher, não com várias mulheres, com a mesma mulher. Mas o que me chama muita atenção na história de Jó é o início e o final dela, porque vai dizer que Jó era o homem mais rico do Oriente. E estudando toda a Bíblia, você vai ver que Jó, só tem Jó e mais um casal, mas basicamente Jó é a única pessoa na Bíblia que tem uma boa relação familiar com a mulher, com os filhos, um único casamento, é uma das pouquíssimas. Então, e ele, além de ser rico, ser próspero, um homem altamente generoso. Então, uma riqueza saudável fala muito disso também, de uma generosidade. E Jó era um ótimo pai. A Bíblia diz que ele era super presente na educação, na criação e no direcionamento dos filhos. E diferente da maioria das histórias da Bíblia, das famílias da Bíblia, que é um quebra-pau, gente matando gente, traindo, é uma loucura. Na Bíblia de Jó, os filhos dele viviam em união, viviam em amor, viviam em comunidade. Um chamava o outro para fazer festa. Como é muita gente, eram 10 irmãos. Se botar os maridos e mulheres, gente, já viram 20, já é uma festa, né? Então eles se reuniam regularmente na casa um do outro para dar banquete, ou seja, fala de uma harmonia familiar, que é algo que não é muito comum na história bíblica. Então, por quê? Porque quando você vê a história dele ali, você vai ver que ele é um homem que equilibrava o tempo todo esse prato. De, pô, tem que cuidar dos negócios, mas também tem que ajudar o necessitado. Eu tenho que ajudar o necessitado, tenho que cuidar dos negócios, mas também tenho que ter tempo para minha espiritualidade, para ouvir Deus, para me conectar com Deus. Também isso aqui, ok, mas eu preciso também dar tempo para minha mulher, ter tempo para minha família. Para esse cara ter 10 filhos, fazia pouco sexo? Duvido, devia chegar ali junto constantemente. Então, tempo com a intimidade, com o cuidado sexual, com a vida em casal, tempo na construção do caráter dos filhos. Então, só para dizer que a vida ela vai demandar de mim, de você, o tempo todo, esse equilíbrio. Sim, e ao mesmo tempo, parece que a vida de Jó era uma vida perfeita. Cara, ele dá conta de tudo. Mas o que vem para mim, ainda mais quando o Douglas foi falando agora, essa ideia de alguém que era muito intencional naquilo que fazia, alguém que disponibilizava muita energia para que tudo isso acontecesse dessa maneira. E quando a gente olha para alguém que está muito embebido na questão profissional, e a gente chama, né, de workaholic, uma parada assim, uau, tipo, fissurado, não tem como a gente não olhar isso como um sintoma de algo mais profundo, como tudo que a gente fala aqui. Por que essa pessoa tem necessidade de trabalhar tanto e não está olhando para a família, para o relacionamento? Por que essa pessoa vive quebrando financeiramente? Por que ou é um relacionamento muito bom, mas ela não tem autorização para prosperar? Então, assim, tudo isso precisa ser olhado de uma forma mais profunda, lembrando das dores, né, infantis, lembrando lá do sistema familiar. Tudo que acontece na nossa vida tem uma questão de lealdade ou repetição, ou algo que a gente vê e não quer reproduzir e realmente não consegue, e realmente não reproduz, faz diferente, vai mais longe, mas isso é um trabalho que nem todo mundo consegue fazer de uma forma automática. Muitas vezes precisa de ajuda, muitas vezes precisa, né, do vídeo número 2 que a gente fez, que é um mergulho nesse autoconhecimento para entender a história. E, como nosso tema de hoje aqui é sobre quem paga suas contas, ou seja, como que é essa vida financeira dentro de um relacionamento, a gente vai seguir aqui pensando no dinheiro como um tema importantíssimo e que não tem como a gente deixar de falar de relacionamento sem envolver din-din. Como dizia meu avô, tudo! E o que a gente quer falar dessa parte? Quero. Só antes da gente seguir aqui, é que a gente vai gravando o vídeo e vai improvisando também alguns insights que vem na mente. O que muitas vezes a gente percebe são pessoas que elas se acostumaram desde muito novo, até porque é na infância ali que o ser humano, sua identidade, ela é construída, né? E depois você só vai revivendo, digamos assim, experiências que, não sei se essa é a melhor expressão, experiências, mas você vai tendo releituras, é isso que eu queria, você vai tendo releituras daquilo que foi construído ali na sua infância, em especial entre os 5, né, desde da gestação até a idade ali de 5 a 7 anos. Então
Então tende a ser releituras, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, Sim. tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você cresceu e viu muita pobreza da onde você veio. E aí você resolveu que você ia trabalhar e estudar para não passar por aquilo, para não deixar, sei lá, que seus filhos passassem por isso. E você desde muito novo começou ali. Você caiu num trilho e tá nele, talvez aí ouvindo a gente agora com 25, 30 anos. Então a gente tem conhecido gente nova, às vezes já com doutorado, e você não sabe nem por que você tem um doutorado. Mas você está estudando, foi estudando, pôde estudar, teve condições. Ou você trabalha, abre um negócio, abre o outro, já tá até, né, conseguiu prosperar financeiramente, já tem uma certa qualidade de vida, e ainda assim você parece que a miséria está sempre à porta. Parece que a pobreza está esperando qualquer deslize que você vai dar para ela tirar uma rasteira. E você não consegue desfrutar dos seus bens. Então você não consegue sentar, passar um fim de semana sem olhar o celular, sem esperar um e-mail, né? Ficar olhando a caixa de e-mail, dando F5 ali, atualizando para ver se chegou alguma coisa. Então você está sempre à espera de uma desgraça, de uma notícia ruim, tá? Então, e quando vai para um relacionamento, vai levando esse mindset exatamente. para a relação. Então imagina isso, 2 mindsets lidando com dinheiro juntos agora. Então é o que Douglas sempre fala, um que fica desesperado por dinheiro, o outro que gasta assim, sem pensar, nem lembra que aquilo é dinheiro, que aquilo tem valor, que aquilo não nasce da árvore, né? Tá. Não, exatamente. Até uma coisa que a gente fala muito da complementariedade. Normalmente, todo pão duro, toda pessoa que é mão de vaca, ela casa com alguém que é gastão, né? Tem uma brincadeira que todo tio Patinhas quer casar com uma Penélope Charmosa. Até porque se o cara guarda muito, ele vai buscar alguém que gasta até para levar ele para a vida. Isso é o mais natural. Inconscientemente. Inconscientemente, tá? Ele acha que é o maior problema da vida dele era ter se relacionado com a Penélope Charmosa. Mas que gasta. Ele busca aquilo exatamente para a natureza, gente. Se move para buscar homeostase. Tudo que acontece no planeta, nas coisas naturais, é para buscar esse equilíbrio. Então é o equilíbrio da temperatura, é o equilíbrio ali das plantas, é o equilíbrio do oxigênio, das camadas. Tudo está sempre buscando o equilíbrio. Na física, na química, quem aí já passou pelo colégio sabe que é tudo buscando ali esse equilíbrio. E nas relações, na nossa vida como um todo, né, em todas as áreas da nossa vida, também a gente sempre tende ao equilíbrio. E é uma forma de buscar, mas muitas vezes dá uma crise danada porque a pessoa não vê como complementar e vê como alguém que está ali sendo uma âncora no planejamento financeiro dela, porque se essa pessoa não gastasse tanto, a gente ia ser bilionário para guardar, porque na vida não usufrui, não pensa, né, como pode investir de uma forma melhor, não, tá sempre preparado para guardar, mas esse guardar não veio porque é da personalidade dela necessariamente. É por causa da história dessa pessoa, dali do que ela já enfrentou, do que o sistema familiar dela já enfrentou com a questão financeira. Exatamente. E aquilo vai pro relacionamento. Então, para fechar essa parte, eu quis falar disso para dizer que talvez você que está nos ouvindo agora está há muito tempo nesse ritmo. Então, se é o seu caso, para tudo agora, reflita, anota. Por que você trabalha do jeito que trabalha, seja muito, seja pouco? Que a gente sabe que também tem muita gente que trabalha bem pouco, Sim. Infelizmente, mas é uma realidade. Então, se é o seu caso, por quê? Está saudável a forma como você está levando essa questão de trabalho, estudo? E aqui, trabalho e estudo, a gente quer focar nesse fator, produzir dinheiro. Se você trabalha muito e não produz dinheiro, se você estuda muito e não produz dinheiro, o ponto é, como a gente falou, o tema é quem paga as suas contas. Aquilo que você trabalha, aquilo que você estuda, te permite viver um padrão de vida correspondente àquilo que você acha bom, que é bom para tua casa, para tua família. Como está isso internamente? Qual é o teu senso? Então é a partir disso que a gente vai seguir. E a gente escolheu esse tema para falar porque o dinheiro no relacionamento é responsável aí por 30% a 40% das brigas do casal. É um estudo aí... Quer falar? Pode falar. É que você levantou. Não, foi filho, levantei não. Ah, tá. É um estudo que fala que grande parte aí, o protagonista das brigas do casal é relacionado à questão financeira. 37%, que é o primeiro colocado, foi uma pesquisa feita pelo SPC todas as capitais e algumas cidades do interior. 37% das brigas tinham a ver
com como se gasta o dinheiro, e 31%, que era o segundo colocado, tinha a ver, está relacionado à falta de dinheiro. Ou seja, se juntar os dois aí, gente, dá pano pra manga. Então, você que tá solteiro, tá noivo, tá namorando, quem já tá aí num relacionamento sem ter ido para um casamento, é muito importante vocês conversarem sobre dinheiro. Conversem o que um pensa sobre dinheiro, o que é significado para o outro, como que vocês pensam, né, em gerir esse dinheiro vem de onde? Já é fruto do trabalho de vocês ou ainda é uma questão, né, de ser bancado pelos pais? Quais são os projetos em relação ao ganho financeiro? Tudo isso precisa ser conversado antes de ir para um casamento. E como a nossa proposta aqui é te ajudar a escolher a pessoa certa, se preparar para um casamento dependendo do que você obter de resultado, você já vai saber se é a pessoa certa ou não para você. Ah, Leila, mas é só isso? O dinheiro vai definir se é a pessoa certa ou não. Porque o dinheiro é um princípio muito básico da vida. Então, como essa pessoa se relaciona com o dinheiro, se você ampliar um pouco mais para as outras áreas da vida, você pode perceber se ela está sentada na cadeirinha só esperando receber dos pais, não tem nenhuma perna de adulto para produzir. E aí você pode ver se ela está sempre esperando da vida, entendeu? E não está caminhando, né, para uma responsabilidade maior. Ou com os amigos, se é aquela pessoa que está sempre esperando também, porque o outro não fez pra mim, porque o outro não me deu, porque o outro não me elogiou, porque o outro brigou comigo, é sempre nesse lugar muito passivo, pode ver que essa relação com o dinheiro vai denunciar bastante a forma com que essa pessoa, ela lida com as outras relações. Então, a postura dela perante a isso, né, na sistêmica a gente chama que dinheiro é energia de vida também, é energia de produção. Então, é uma área dessa energia de produção, mas você consegue ver se a pessoa se relaciona assim com o dinheiro, que é um bem material que compra muitas coisas, se você aplicar para as outras áreas, provavelmente é um padrão dela de comportamento. E, gente, esse assunto é tão sério porque nós temos cada vez mais lidado com casais, como a gente sempre fala aqui, tanto no campo ali do direito, ali atendendo caso, lidando com divórcio, a gente vai percebendo famílias que vivem esperando um inventário, que é quando alguém morre para poder pegar a herança dos pais, porque ela vive numa vida de cão. Então ela está na espera de alguém morrer para ela pegar um dinheiro ali e dar um jeito, comprar um carro, porque ela não consegue, né, pelas próprias pernas dela construir algo. Ou alguém que está ali à espera do outro cônjuge que banca tudo e ela não se move. A outra pessoa, seja homem ou mulher, tá, gente? Então não é só a mulher que fica esperando enquanto o homem trabalha, não. Para os dois. Sim. E isso, cada vez que a gente vai lidando com isso, era um mundo que a gente não conhecia antes de trabalhar nessa área terapêutica e da advocacia. E você vai vendo o quanto isso é comum nas famílias. A família que é bancada apenas por um membro. E o outro membro leva uma vida muito aquém ali, muito mais tranquila, e um se desdobrando para poder bancar a qualidade de vida ali da família. Óbvio que tem gente que gasta muito mais do que precisaria ou deveria, mas isso é uma outra discussão. O ponto que a gente quer parar para pensar é que quando você escolhe alguém, você também precisa discutir como o outro ganha dinheiro, sim, como o outro lida. Um quer investir, o outro quer gastar tudo. Um já entra no relacionamento todo endividado. Outro dia eu até ouvi uma história de um desses cursos terapêuticos, a menina contando que foi dar o curso, que ela começou a lidar com terapia em dinheiro, que era a especialidade, porque quando ela casou, logo no primeiro mês de casada, eles voltaram no lua de mel, né, carinho pra cá, amor pra lá, e ela teve que sentar com o marido porque ela estava devendo mais de 3 mil reais no mercadinho do bairro, porque era uma cidade do interior de Minas e eles lidavam com muita coisa no mercadinho, vai passando fiado. E aí o cara tomou um susto, como assim você tem 3 mil reais no mercadinho? Que eu fui comprando, aí paga mas compra mais no mesmo dia que paga, e foi enrolando, e sem juros, sem nada, já estava em 3 mil reais. Então, e aquilo foi um choque para eles, mas só para dizer que eles tiveram uma discussão tão séria nesse dia, ela contando, que eles tiveram uma discussão tão séria nesse dia, que aquilo revolucionou a mente dela. Cara, não posso continuar assim, eu tenho que mudar isso. Mas a gente tem visto que essa não é uma conduta fora do comum, pelo contrário, muita gente já entra no casamento devendo cartão de crédito, no vermelho, já devendo no cheque especial. Já se acostumou, porque os pais sempre viveram assim, então é a forma normal dela. E aí casa com uma pessoa que é extremamente, assim,
certinha, só quer gastar o que recebe, tudo perfeito, com planilha, blá 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 blá. Isso não tem como não dar crise. Eu não sei o que é pior, se a pessoa casa com alguém certinho, que pelo menos talvez se ajeite ou vai ficar no quebra-pau na briga um bom tempo aí, ou mesmo levar até um divórcio, ou a pessoa casa com outro gastão e agora vão os dois se enrolar até a Isso alma. também acontece muito. E aí, gente, abre margem para outras coisas, como a pessoa quer viver um padrão de vida muito acima do que ela pode, então ela começa a dar volta nas pessoas. Ou, como a gente falou antes, ela começa a dever banco, pega cartão de um, cartão do outro banco, tira de um para pagar o outro, vai no cheque especial. Uma coisa é ela viver isso um dia por um momento específico que aconteceu. Outra coisa são inúmeras, milhares, milhões de pessoas que vivem assim por anos como estilo de vida. Ela contabiliza lá já um cheque especial, ela já contabiliza, ela compra o que ela quer no cartão, porque ela já contabiliza que ela vai parcelar a fatura no cartão de crédito. Que, gente, o juros chega a 300% ao ano, se eu não me engano. Sim, só para dizer que é um negócio fora multas, IOF, é um negócio exorbitante. Delicado, sim. E a gente tem visto cada vez mais pessoas lidando dessa maneira com o dinheiro, com essa tamanha responsabilidade. E volto a falar, gente, não é porque o dinheiro, digamos assim, é do banco que você pode levar e dizer, ah, não, é do banco. Então, como se o banco não fosse uma espécie de dívida. Não faz sentido isso, mas eu tenho ouvido isso de muita gente. Sim. Seja por isso, seja pelo motivo da pessoa que casa, que entra num relacionamento já contabilizando quem vai pagar, quem vai dividir a conta com ela para além do casal. Então, tá ali o João e a Maria que casam, e João já contabiliza que o pai dele vai dar o carro, a Maria conta... Oi? Vamos entrar nisso aí. Vamos entrar, mas só dando um spoilerzinho rápido aqui. O João que conta com o pai que vai dar o carro, a Maria, a mãe vai dar o apartamento, o avô vai pagar o plano de saúde, e de repente, quando você vai ver que não, eles estão loteando, né, as contas deles. E contas básicas, volta a falar, não é uma emergência que surgiu, gente, é uma cirurgia de última hora, precisa de um dinheiro, quem pode ratear aqui e ajudar. Não é isso, já entra na relação, ou desde o namoro já vem rateando conta. Me lembra daquele, acho que é um TikTok que tem, que o cara bota os cartões, né, e as faturas no ventilador, aí ele roda, tipo aquele negócio da Mega Sena, não? Gira, Jequiti. Gira e vai. Roda, Jequiti. Que é pra decidir qual conta que ele vai pagar esse mês, né? Então, gente, pessoas levando a vida assim, só que dividindo com amigos não, com parentes principalmente. E eu falei lá com vocês do primeiro bloco dos namorados, noivos, para conversar sobre isso, mas os casados também há tempo, enquanto a vida há esperança. Então, às vezes, você está casada aí há 10 anos e nunca pararam para conversar sobre. Vocês nunca pararam para falar assim, tá, tudo bem, a gente viveu até aqui assim, mas a gente pode fazer diferente. O que a gente precisa fazer diferente? Quanto que fulano gasta, quanto que fulano ganha, vamos aumentar a renda, como que a gente pode aumentar a renda ou não, vamos baixar o padrão de vida, como que a gente faz para se acertar com essas dívidas, quanto que a gente precisa juntar, o que a gente vai deixar de fazer. São contratos para viver ali de uma forma funcional com esse dinheiro. E, gente, lembrando que dinheiro é muito simbólico. Para cada um, o dinheiro vai representar alguma coisa. E mais, para cada sistema familiar que esse um veio, vai representar alguma coisa. Então, tem gente que dinheiro é só papel. E ele vai lidar com essa leveza com o dinheiro. Para outros, dinheiro é um Deus que vai guiar o que você vai fazer, vai guiar como que você gasta, com quem você gasta e vai virar um dominador da sua vida. Então, se vocês dois tiverem dinheiro como um Deus no coração, não aconselhamos. Mas é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Eu vi essa frase. Ele escraviza. Então, é guerra de vocês. Mas nada pior do que viver cada um sendo norteado por um simbólico, né? Por algo que a gente chama de um Deus minúsculo aí, ou um Deus maiúsculo, que está norteando as decisões, os princípios, os valores, o que vocês vão fazer, deixar de fazer, a forma que vocês pensam a vida. Então, conversem sobre isso, alinhem sobre isso quem está casado e quem vai começar tá nesse processo aí do namoro, não deixem esse tema passar batido. Ele é fundamental para vocês viverem um relacionamento saudável, tá? Não, então, só antes de você passar para o próximo tópico, quando a gente fala isso, é muito importante falar da vida adulta.
uma das características do adulto é que ele entende que na vida ele precisa ter prioridade. Quando você é criança ali, como é que criança às vezes pensa? Ah, quando eu comprar, sei lá, quando eu ganhar R$1.000, eu vou comprar uma casa para os meus pais, eu vou comprar um videogame que custe 5, mas ele não consegue, pega ele a criancinha, né? Senso, né? Ela não consegue ter a noção do quanto aquele valor cabe, quanto dá para fazer com R$1.000. Ela não consegue, por exemplo, ter noção disso. O adulto sabe que R$1.000, gente, dependendo de onde se mora, paga no aluguel, não paga nem o plano de saúde da família toda, porque o plano de saúde está uma fortuna hoje em dia. Estou dando esses exemplos que a vida adulta te impõe a calcular. Você tem que botar na calculadora e ver quanto dá. E não é um cálculo fácil. Por isso que exige do casal priorizar. O casal precisa sentar e decidir o que é prioridade para eles. E isso não é um movimento fácil. A gente vive isso o tempo todo aqui em casa até hoje. A gente está caminhando para... É renúncia. Março do ano que vem a gente vai fazer 5 anos de casado e até hoje a gente tem que decidir isso. Pô, vamos gastar com isso aqui? Ah, quero viajar. Ótimo, já falei aqui em casa que eu sou louco por viagem. Quero viajar. Tá, mas vai deixar de comer fora? Vai fazer o quê? Vai gastar menos com roupa? Ah, não, mas eu tô precisando de uma roupa. Ok, vai comprar a roupa agora. Mas vai tirar da onde? Gente, a vida é o tempo todo esse cálculo. Principalmente para quem é novo ainda, não constitui todo um patrimônio, que você já tem uma casa própria, né? Às vezes a pessoa tem uma casa própria, uma casa de praia, uma casa de veraneio, um carro, 2 carros, um para a mulher, um para o filho, não sei o que. Precisa negociar muitas Não coisas. tem que negociar, mas para pessoas como nós, que estão começando a vida, ainda são muito novos, pô, você junta o dinheiro para comprar um imóvel, de repente junta o dinheiro também ou para alugar, para investir, pagar o imóvel com rendimento, ou comprar um carro, ou vai alugar um carro, ou vai andar de Uber, ou vai de ônibus, ou vai de bicicleta. O tempo todo você precisa fazer cálculo. E a criança, ela pode do cálculo. A criança, ela não quer calcular. Dói. Porque calcular dói, exatamente. Então a criança não quer calcular. Senso de realidade, quando você fala assim, comprei a roupa, então vou ter que segurar aqui na saída, mas eu quero sair também para comer. Até para exibir a roupa, né? Ah, meu Não, amor, no meu meu amor. caso. Às vezes, não digo necessariamente você. Mas você tá bonito, tá bem vestido, tá cheiroso pra ficar dentro de casa? Não, você quer ir pra rua, quer aproveitar. E aí você vai sentar no restaurante aí tranquilamente R$200, assim. Tô dando esses exemplos que é o que a gente vive e vê. E Sim. faz parte da vida. Então, só pra, voltando, dizer, você é casal, hoje você já é solteiro, ou namorando, ou casado, priorize. Decida, acorde. A gente falou isso, os outros têm falado muito sobre isso, que o casal o tempo todo ele precisa fazer acordos. Sim. Então, qual é o acordo que você está fazendo com o seu parceiro, com a sua parceira? Como vocês vão investir? Qual é a prioridade de vocês? Sim. E, gente, talvez você pense, prefiro não ter prioridade. Quem vive sem prioridade acaba, às vezes, priorizando aquilo que não gostaria de ter prioridade. Que fosse uma prioridade, né? Perdão. Por isso, gente, isso tudo que a gente está falando é para mostrar a importância do cuidado financeiro, independente da fase que você está de relacionamento. Se você é solteiro, melhor ainda, porque você pode se organizar, você pode começar a ter um olhar mais intencional antes de envolver uma outra pessoa. E não é um assunto que dá para negligenciar, como o sexo que a gente falou, né, como essa questão financeira, são pilares, né, para um relacionamento a dois funcionar. Não existe, ninguém consegue viver sem dinheiro, né? Pelo menos... Sim. Não dos que a gente conhece. Então, priorize isso, porque o que a gente acompanha muito, o que a gente vê como maior crise no relacionamento é quando o casal ele já começa um casamento partindo do pressuposto que a família vai chegar junto, como o Douglas falou. E existe uma máxima, que é quem tem o dinheiro tem o controle. Então, você está casando aí para ter a sua casa, para ter seu espaço, para você decidir agora, você ser, né, a autoridade ali do seu lar, você decide agora, não tem ninguém te ligando, você vai chegar que horas em casa? Não vai comprar isso não vai chegar assim, né, não vai usar o carro hoje não tem mais ninguém gerindo a sua vida, é você gerindo a sua vida, mas aí você não tem a perna do adulto, que é a independência, a autonomia financeira da sua família de origem. E aí você casa. E quando você casa, quem tem a autonomia financeira da sua vida? São os seus pais, que você já contou que eles iam dar toda a estrutura, não estamos falando de presente.
Uma coisa é presente de casamento. Vou te dar uma casa. Ó, graças a Deus, dá glória, né? Só Com adendo. rápido. Te deu um apartamento, uma casa, um carro. Aprendi isso com um amigo querido, eu guardei pra mim. É meu, se é meu eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser vender amanhã, tem problema? Ah, não, vender não. Então, peraí, então não é meu. Ah, te dei, mas fica no meu... O pai, a mãe deu, mas fica no meu nome. Então não é dado. Não é seu. Então não é seu. Se é seu, tem que ir pro seu nome. E, gente, esses atos simbólicos, igual a gente falou lá do casamento, união estável, morar junto, lembra que a gente explicou sobre isso? E quem não viu, volta lá pra ver. A pessoa, não, me deu o apartamento, mas deixou no nome da minha mãe, pra garantir. Garantir o quê? Se é teu, é teu. E se é teu, você pode fazer o que você quiser. Bota quem quiser lá dentro, mora com quem quiser, o problema é seu, porque é seu o imóvel. Agora não, agora se não é, não é. Então, muitas vezes a gente cansa de ver famílias onde esses acordos não são bem estabelecidos, são confusos, tá? Então, se você está recebendo algum bem de presente para casar, por exemplo, deixa isso muito claro. Em que condições? Por que tempo? Ah, não, meu pai me emprestou uma casa, meu avô, meu tio me emprestou uma casa que ninguém está usando. Deixe claro, ele vai querer um aluguel, se ele está emprestando gratuitamente por quanto tempo. Quais vão ser as regras? A casa é totalmente sua, eles podem chegar a hora que eles quiserem, como que está funcionando isso? Então, precisa ser acordado, gente, porque às vezes você recebe, na maior boa intenção, a família está te dando. Você fica todo feliz, ai, fica que todo bom. feliz, mas aquilo vira uma praga. Gente, vira mal, assim, causa um mal-estar. Causa um mal-estar, porque aí você tá ali morando e aí alguém te pede a casa do nada e você não estava contando com aquilo. Por quê? Porque não tá no seu nome, não é seu. Diz quem pode entrar ou não, não quero ver você com muita gente na casa, não tá sujando a parede. Ah, não, vai queimar minha imagem no condomínio. Não faz essa obra que você quer fazer não, porque vai estragar, o apartamento é meu, e aquilo vai te podando, você vai se tornando refém de uma coisa que parecia bênção, mas na verdade era um tiro no pé, porque começou às vezes na empolgação. Porque muitas vezes, gente, o que a gente está falando aqui é para tentar trazer racionalidade num momento emocional. Quem não quer ganhar uma casa? Quem não quer ganhar não pagar aluguel, não precisar comprar a casa. Então, assim, são presentes que podem ser presentes de grego se não forem acertados antes. E a gente está lembrando isso para vocês. Tudo maltratado sai caro. Tudo maltratado sai caro. Então, assim, não existe almoço grátis. Quem dá, espera alguma coisa. Sempre espera alguma coisa. Mesmo quando te dá um presente, assim, às vezes está esperando você estar mais próximo, você está sendo sempre grato. Então, não é para receber? Não estamos falando isso. Estamos falando que se permitam ser abençoados. Mas lembre-se disso, quais termos isso acontece. Porque quem entra com o financeiro, geralmente quer controlar, quer garantir o poder. E muitas vezes a gente está falando agora de presente, né? Mas agora... A maior questão que a gente também quer trazer aqui é quando você está indo para um casamento, contando com, como o Douglas falou, o pai da menina vai pagar o aluguel. Então, todo mês ele vai depositar ali. Os pais do menino vão dar uma mesada para fazer compra. Tá brincando de casinha. Não tá? Cadê a base do adulto, que é quando saber se é a hora certa para casar? Autonomia financeira e autonomia emocional. Se você tá indo, rapidinho, se você tá indo para um relacionamento, para um casamento, sem a mínima estrutura para se bancar, tá querendo brincar de casinha. Aí é o pai que entra a hora que ele quer, é o pai que vai controlar, né? Entra na sua casa a hora que eles quiserem. Por quê? Ele que paga. Ele que paga. É dele, é como se fosse uma extensão da casa dele. Então, quando você vai para um restaurante, você posta... É a mãe, né, do menino lá que dá o dinheiro para vocês fazerem as compras, a mesada para vocês fazerem. Ué, tá gastando com isso? Não é? Eu dei esse dinheiro para você fazer a compra do mês. E aí você vai virando controlado e não foi para isso que você foi chamado para casar. Foi para você assumir todas as responsabilidades de um adulto que sai da casa dos pais para agora se manter longe deles, né, no sentido de ter o seu próprio espaço, gerindo a sua vida, até para você começar a poder a prosperar no sentido de ter filhos, perpetuar a sua família. Porque imagina, você vai ter os seus filhos... Se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo. Aí você tem os seus filhos, seu pai continua pagando o aluguel. Faz sentido? Ou pior, já contabiliza agora com os filhos
quem pode entrar mais com a plano de saúde da criança, ou vai botar a criança numa creche, num colégio melhor, dependendo do quanto cada um vai dar. Gente, estamos reforçando isso. Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão passando por um desemprego temporário, que passaram por uma dificuldade inesperada. A gente não está falando disso. E se você está desempregado, a não ser que seja assim, um recado do céu, não case desempregado, porque você vai viver isso. A não ser que seja alguma coisa muito assim, específica, que você sentiu, que é também uma coisa muito complicada. Bem questionável. Porém, se você está desempregado, por que você está indo assumir um compromisso maior do que você está na casa dos seus pais? Ah, porque eu porque quero casar, mas nitidamente o cenário não está apontando para você fazer essa escolha. Você pode fazer? Pode, mas existem inúmeros desdobramentos quando se age assim. E desdobramentos de crises no casamento, de entrada da família de origem, os pais entram o tempo todo e acaba tendo briga entre vocês, porque um não quer, mas é minha casa, mas o outro entra, e a sogra, e o sogro, e o pai. E olha como que vai causando todo um fuzuê naquela relação, porque os princípios básicos estavam sendo não vividos. E a gente já viveu essa experiência de alguém chegar na sua casa sem você estar esperando. Gente, é horrível. Nossa, meu amor. É horrível. A pessoa simplesmente chega na casa, aparece. Então, as coisas que a gente fala aqui como a gente sempre brinca, é uma mistura de estudo, de vivência, de conversas. Então, você vai formando essa bagagem e vai direcionando as pessoas no sentido, olha, isso não dá certo. Então, por isso que a gente está trazendo, estabeleça bem os termos. Estabeleça bem os termos. Deu a casa, emprestou. Tá, então não chega lá a hora que quiser. Não entra, porque a casa não é da pessoa. Então, esse tipo de acordo, eu sei que na hora da emoção, da alegria de só quer receber. Só quer receber, curtir e não falar, mas tudo maltratado sai caro. Aí depois de ver se está morando num lugar legal, é tão difícil ter que sair. E, poxa, viver agora a experiência. Lá atrás, se você tivesse calculado melhor, tinha sido tão menos doloroso. Então, gente, recado aqui para você guardar no coração. Orientação. Não conte com o que você não tem. Não conte com herança, porque às vezes você vai morrer antes da pessoa. Não conte com a herança. Não conte com concurso que não passou. Não conte com promessas de emprego. Ah, porque mês que vem me prometeram o emprego, então eu vou casar nesse mês porque eu vou ter um emprego garantido. Gente, as coisas mudam muito. Muito rápido, aquele que falou não cumpre e por aí vai. Não conte com outras pessoas ajudando vocês regularmente. Como eu falei, uma coisa é uma coisa pontual, esporádica, que você vê que você está com domínio da sua casa, você tem o domínio ali, você tem condições de se bancar, e aí precisou por alguma emergência, precisou ir no início do casamento que as pessoas querem ajudar para vocês poderem comprar as coisas, como um presente do casamento. Mas tirando isso, não conte com o que você não tem. Esse é o recado, acho que principal, que a gente gostaria de trazer para vocês. Tanto isso quanto o acordo que vocês precisam fazer do como cada um vai lidar com o dinheiro. Se esse tema é um dos protagonistas das crises no casamento, no relacionamento, não deixem de se preparar com esse tema. Então, priorizem até a questão, que a gente viveu no nosso casamento, que foi a questão da prioridade do financeiro para as coisas do casamento. Se ia fazer festa, se ia para lua de mel, se ia mobiliar a casa, onde que ia morar, qual dessas coisas que vão entrar aí como top one e depois vão vindo. A gente começou, conta essa parte que é legal. Eram três coisas importantes na lista. Primeiro, a festa. A primeira ordem foi a casa própria, depois a lua de mel. Não, a casa própria não, era mobiliar a casa toda. Mobiliar a casa, perdão, isso aí mesmo. A primeira era mobiliar a casa toda. Segundo, a lua de mel, e terceiro, a festa. Na medida que foi caminhando, a gente falou, cara, quer saber? A festa a gente só vai casar uma vez.
Então a festa pra gente é o mais importante, E a pra gente? ter tudo que a gente quer. E caso a gente não constrói agora, não vai comprar agora, e depois a gente investe nisso. Aí virou Festa, tipo, lua de top mel, one, que a gente investiu Foi do tudo jeito que a gente queria. Talvez você aí foi no nosso casamento nem achou isso tudo, não tem problema. Pra gente, a foi gente perfeito. não do se jeito- arrepende de nada, nada. Foi assim, no lugar que a gente queria. Do jeito, Tudo, foto, tudo. Foi assim, perfeito. O segundo foi a lua de mel, que também foi muito boa, né? E muito boa, assim, quando a gente... A gente vai gravar um vídeo só pra falar do lua de mel. Foi muito boa no quesito, assim, quando a gente escolheu o melhor lugar que poderíamos, né? Enfim, com bangalô, tudo que eu queria. Gente, foi terrível, mas isso é outro papo. Outro papo. E terceira era a casa por causa disso, porque a gente vai mobiliando. Até hoje a gente não mobiliou tudo que a gente queria. 5 anos juntos a gente não mobiliou ainda da forma. Não está na lista de prioridade. Sim, hoje as prioridades são outras. Então, isso é muito importante. Não dá pra ter tudo. Nem todo mundo vai poder ter tudo. A festa dos sonhos, a lua de mel dos sonhos, o apartamento dos sonhos, mobiliado dos sonhos. Nem todo mundo vai poder. Então, isso precisa ser acordado. Então, espero... Quer falar mais alguma coisa? Não, quero não. Então eu vou dar o tchau. Tá igual o Teletubbies. É hora de dar tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse conteúdo super importante, também super delicado. Dinheiro não é uma coisa fácil de se tratar. Na maioria das famílias que a gente vê, é algo, ou é um tabu, ou é algo muito meio comichão. Não tem esse tom da prosperidade, da liberalidade. Então é muito importante que você olhe aí e veja o que eu quero com o dinheiro. O que o dinheiro simboliza para mim, o que eu quero que ele simbolize, até onde eu quero que ele vá, quais são as minhas expectativas para o dinheiro e para que você possa conversar com o seu parceiro e vocês alinharem isso e poderem aí desfrutar, né, de algo muito, muito, muito prazeroso, que com certeza o dinheiro tá nesse meio aí, nessa meiuca. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui também o seu comentário para a gente poder, né, aprimorar outros temas que você queira que a gente compartilhe aqui. A gente sempre gosta de ouvir vocês. Segue a gente, que é o mais importante para mais pessoas o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. E é isso. O Instagram tá aí, Sala de Casa. Tchau, tchau. Tchau.